E aí, pessoal, vamos falar de algo realmente magnífico, algo que a maioria de nós usa todo santo dia, mas talvez nem sempre pare para apreciar de verdade. Estou falando do motor, aquela peça gloriosa, complexa e incrivelmente inteligente de metal que fica debaixo do capô do seu carro. É mais do que uma simples máquina, não é mesmo? É o coração pulsante do seu veículo, a fonte de toda aquela disposição, a alma que transforma um monte de rodas e bancos numa máquina de liberdade e aventura. Sinceramente, quando você pensa no que ele faz, converter pequenas explosões em movimento suave e confiável, é quase um milagre da mecânica. Uma sinfonia de peças projetadas com precisão, trabalhando em perfeita harmonia. Pense nisso por um instante. Você gira a chave ou aperta um botão e com um leve zunido e um ronco, essa fera complexa ganha vida, pronta para te levar para onde você quiser. Levar a molecada para a escola? Aquela road trip épica cruzando o país? Ou só uma corridinha rápida no mercado para pegar o litro de leite que faltou? O motor é seu servo fiel, sua usina de força, seu companheiro mecânico. É um testemunho da engenhosidade humana, uma obra de arte da engenharia que vem sendo refinada e aperfeiçoada há mais de um século. É uma caixa de violência controlada, na verdade, mas muito educada e bem comportada, na maioria das vezes. E entender um pouquinho sobre ele pode fazer você apreciar ainda mais o seu possante. A potência e a confiabilidade que esperamos dos nossos motores hoje em dia são francamente impressionantes. Exigimos que eles peguem no frio congelante, que funcionem perfeitamente no calor escaldante, que aguentem o trânsito caótico da cidade e que cruzem a rodovia tranquilamente por horas a fio. E eles fazem isso, dia após dia, faça chuva ou faça sol. É fácil se acostumar com essa belezinha de equipamento. Mas toda vez que você sentir aquela onda de aceleração ou ouvir aquele ronronar gostoso, lembre-se da incrível jornada de inovação que nos trouxe até aqui. Desde as engenhocas engasgantes do passado até as usinas de força super eficientes de 2025, foi uma baita jornada. Então, venha comigo, vamos levantar o capô juntos, metaforicamente falando, claro, a não ser que você esteja aí perto do seu carro. Nesse caso, por que não? Vamos fazer uma pequena viagem para explorar as maravilhas do motor a gasolina. Vamos ver como ele funciona, como mudou ao longo dos anos e, importante, como você pode mantê-lo feliz e saudável. Porque motor feliz significa carro feliz. E carro feliz significa motorista feliz. E é disso que se trata, meus amigos. Vamos mergulhar de cabeça e desvendar o coração do seu carro. Beleza, vamos direto ao que interessa. O que de fato um motor de combustão interna? Bom, a dica está no nome, não é? Interna significa dentro, e combustão significa queima. Então, é uma máquina que gera energia queimando o combustível dela mesma. Esperto, né? Em vez de um fogaréu embaixo de uma caldeira como numa Maria Fumaça antiga, toda a ação acontece em pequenas explosões controladas no coração do motor. Este princípio fundamental é o que te coloca em movimento, desde o carrinho popular mais compacto até o supercarro mais exótico. É uma ideia lindamente simples, na real, quando você simplifica, mas fazer funcionar de forma confiável e eficiente é onde está a verdadeira genialidade. O palco principal de toda essa ação é um conjunto de cilindros. Pense neles como tubos fortes e ocos, geralmente feitos de metal muito resistente. Dentro de cada cilindro há um pistão. Agora, um pistão é tipo um soco, movendo-se para cima e para baixo dentro do cilindro com velocidade e precisão incríveis. Ele se encaixa justinho, com anéis especiais para vedar bem, porque você não quer que nada daquela preciosa força da explosão escape. Esse movimento de sobe e desce é a chave de tudo. É o ponto de partida para transformar um pouquinho de combustível e ar na força que gira suas rodas.
É um verdadeiro cavalo de batalha, esse pistão. Esses pistões não estão apenas subindo e descendo para dar uma risadinha. Ah, não. Eles estão conectados a uma peça bem importante chamada virabrequim. Você pode imaginar o virabrequim como um eixo giratório com um formato todo esperto. Cada pistão está ligado a ele por uma biela. Então, quando o pistão é empurrado para baixo pela força da combustão, já já a gente chega nessa parte quente. Relaxa? Ele empurra a biela, que por sua vez faz o virabrequim girar. É tipo como suas pernas empurram os pedais da bicicleta para girar a coroa e fazer as rodas andarem. Mesmo princípio, só que bem mais rápido e com mais fogo envolvido. Então você tem cilindros, pistões se movendo dentro deles, e esses pistões estão todos conectados a esse virabrequim giratório. Quanto mais cilindros um motor tem, geralmente mais suave e potente ele pode ser, embora engenheiros criativos consigam fazer miséria com poucos. Seja um motorzinho de 3 cilindros num carro urbano ou um V12 num carro mais invocado, a ideia básica de pistões movendo um virabrequim é a mesma. É essa força de rotação do virabrequim que, eventualmente, através da caixa de câmbio e dos eixos de transmissão, faz seu carro andar. Simples, mas absolutamente genial. Agora a parte emocionante, a combustão de fato no motor, a combustão interna. É aqui que a mágica acontece, a parte que dá aquela pegada. A maioria dos motores de carro a gasolina funciona num ciclo chamado de 4 tempos. Imagine como uma dancinha de 4 passos que cada pistão executa centenas, até milhares, de vezes por minuto. Esses passos são admissão, compressão, potência ou combustão e escape. Ou como alguns de nós, mecânicos, gostamos de dizer, puxa, comprime, queima, solta. Meio chulo, talvez, mas resume bem a ideia, né? É uma sequência contínua e lindamente sincronizada de eventos. Vamos detalhar. Primeiro, o tempo de admissão. O pistão desce dentro do cilindro e, enquanto faz isso, uma válvula de admissão se abre. Essa válvula é como uma portinha, deixando uma mistura de combustível e ar, preparada por um carburador, nos carros mais velhos, ou um bico injetor, nos modernos, ser sugada para dentro do cilindro. Depois vem o tempo de compressão. A válvula de admissão se fecha e o pistão sobe voando pelo cilindro, comprimindo essa mistura ar-combustível num espaço bem menor. Isso a torna muito mais volátil e pronta para inflamar com um tranco daqueles. Momento de alta tensão para mistura. Então, o evento principal, o tempo de potência. Assim que o pistão atinge o topo do seu curso de compressão, com a mistura ar-combustível bem apertada, uma vela de ignição dá a faísca. E pá! Uma pequena explosão controlada acontece. Essa explosão cria uma quantidade enorme de pressão, empurrando o pistão para baixo com uma força tremenda. Este é o tempo que realmente gera a potência para girar o virabrequim e, finalmente, mover seu carro. É um pequeno momento de liberação de energia imensa, repetido sem parar. É impressionante, não é? Um show de fogos de artifício em miniatura em cada cilindro, tudo trabalhando para você. Finalmente temos o tempo de escape. Após o tempo de potência, o cilindro está cheio de gases queimados. Então, enquanto o pistão sobe novamente, outra válvula, a de escape, se abre. O pistão empurra todos esses gases residuais para fora do cilindro, através do sistema de escapamento, e para fora pelo cano de escape. Então a válvula de escape se fecha, a de admissão se abre e todo o ciclo de 4 tempos recomeça. Tudo isso acontece incrivelmente rápido, de forma fluida e em perfeita coordenação entre todos os cilindros do motor, graças a peças espertas como comandos de válvulas e correias dentadas ou correntes de comando. É um balé mecânico. Certo, vamos fazer uma pequena viagem nostálgica, ou talvez uma visita ao cofre do motor de um carro clássico. Por muitas décadas, a tarefa de misturar gasolina com ar nas proporções exatas coube a um dispositivo maravilhosamente mecânico chamado carburador.
ou carbu para os íntimos. Era uma obra-prima com giclês de latão, pequenas cubas de boia e passagens intrincadas. Nada de eletrônica chique aqui. Ah, não. Isso era pura engenhosidade mecânica, sem aditivos, dependendo de diferenças de pressão do ar. O efeito Venturi, se você quiser ser técnico, para puxar o combustível para o fluxo de ar que ia para o motor. O trabalho do carburador era crucial. Muito combustível e pouco ar, mistura rica. E o motor funcionaria irregular. Desperdiçaria combustível e soltaria aquela fumaça preta feia. Pouco combustível e muito ar, mistura pobre. E o motor poderia falhar, superaquecer ou perder potência. O carburador tinha que tentar acertar essa mistura, seja com o motor frio e recém-ligado, na marcha lenta no semáforo, ou esgoelando enquanto você acelerava para entrar na rodovia. Ele fazia isso usando uma série de giclês e circuitos, muitas vezes com um afogador manual para partidas a frio, que você puxava para enriquecer a mistura. Agora, os carburadores tinham um certo charme. Eram coisas que você muitas vezes podia fuçar, ajustar e regular de ouvido se soubesse o que estava fazendo. Muitos entusiastas de fim de semana passaram horas felizes mexendo nos giclês e níveis da boia, tentando arrancar um pouco mais de desempenho ou um funcionamento mais suave do seu querido motor. No entanto, eles não eram isentos de desvantagens. Podiam ser um pouco temperamentais, especialmente com mudanças de altitude ou temperatura. Acertá-los perfeitamente para todas as condições era um verdadeiro desafio, e nem sempre eram os mais eficientes em termos de consumo de combustível ou controle de emissões. Comparados aos sistemas modernos, os carburadores eram, vamos ser honestos, um pouco primitivos. Eram suscetíveis a coisas como vaporização do combustível em dias quentes, causando partidas difíceis, ou congelamento em condições frias e úmidas. E à medida que as leis de emissões foram ficando cada vez mais rigorosas, as limitações inerentes do carburador se tornaram mais aparentes. Foi uma peça brilhante para sua época, sem dúvida, e moveu gerações de carros. Mas, como os dinossauros, sua era estava destinada a acabar, pois algo ainda mais esperto estava virando a esquina. Progresso, né? Não dá para parar. Seção 5. Entra em cena a Matrix. Como computadores geniais transformaram nossos motores. E então, as coisas ficaram realmente espertas. Estou falando da chegada da injeção eletrônica de combustível, ou EFI. Isso, meus amigos, foi um divisor de águas, uma verdadeira revolução na forma como os motores de carro recebem sua dieta de combustível e ar. Em vez da abordagem puramente mecânica, meio na sorte do carburador, a EFI trouxe os cérebros, um pequeno computador, muitas vezes chamado de ECU, Unidade de Controle do Motor, ou ECM, Módulo de Controle do Motor. Esse computador coleta leituras de uma infinidade de sensores espalhados pelo motor e pelo carro. Estamos falando de sensores de temperatura do ar, temperatura do motor, posição do acelerador, borboleta, rotação do motor, teor de oxigênio no escapamento e muitos mais. Armado com todos esses dados, a ECU pode então calcular, com precisão impressionante, exatamente quanto combustível precisa ser injetado em cada cilindro e no momento exato. Ela controla pequenos bicos injetores eletrônicos, que são como pulverizadores super sofisticados, entregando uma névoa fina de combustível diretamente no coletor de admissão, ou em sistemas mais avançados, diretamente dentro dos próprios cilindros, conhecido como GDI, injeção direta de gasolina. Isso significa que a mistura ar-combustível está sempre otimizada, segundo a segundo, para quaisquer condições que o motor esteja enfrentando. Partida a frio numa manhã gelada, a ECU sabe, aceleração forte numa subida íngreme. A ECU dá conta do recado. Os benefícios da EFI são gigantescos. Primeiro,
desempenho e dirigibilidade melhoram horrores. Os motores pegam mais fácil, ficam mais suaves na lenta e respondem muito mais rápido ao acelerador. Chega de mexer no afogador. Segundo, a eficiência de combustível dá um salto gigantesco. Como a entrega de combustível é tão precisa, menos combustível é desperdiçado, o que significa que você faz mais quilômetros por litro, o que é sempre bom para o bolso. E terceiro, e este é muito importante, as emissões são drasticamente reduzidas. A ECU trabalha em conjunto com itens como catalisadores para garantir que os gases de escape sejam os mais limpos possível, o que é muito melhor para o nosso planeta. Os motores de hoje, especialmente os de 2025, são lotados dessa tecnologia avançada. Estamos vendo sistemas de gerenciamento de motor incrivelmente sofisticados, que podem até ajustar coisas como o comando de válvulas variável em tempo real para otimizar potência e eficiência. Turbocompressores e compressores mecânicos, superchargers, frequentemente controlados pela ECU, são comuns, permitindo que motores menores produzam uma potência fantástica e ainda sejam relativamente econômicos. O objetivo é tirar o máximo de cada gota de combustível e minimizar o que sai pelo escapamento. Está a anos-luz dos carburadores antigos, e embora alguns sintam falta da simplicidade, não dá para negar que os motores modernos são maravilhas tecnológicas. Seção 6. Ouro líquido, a mágica absolutamente crucial do óleo do motor. Certo, vamos falar sobre algo que é, sem sombra de dúvida, o sangue vital do seu motor. O óleo, você pode não vê-lo trabalhando, escondido dentro do motor. Mas acredite, sem óleo de boa qualidade, na quantidade certa, seu motor não duraria 5 minutos. Sério mesmo? É tão importante assim? Pense nele como um super-herói trabalhando incansavelmente nos bastidores. Sua principal função é a lubrificação, que significa criar uma película super escorregadia entre todas aquelas peças metálicas que se movem rapidamente. Os pistões em seus cilindros, o virabrequim girando em seus mancais, todas as pecinhas do trem de válvulas. Essa película impede que elas se atritem, o que causaria um desgaste catastrófico. Mas o óleo do motor é muito mais do que apenas um lubrificante. É um verdadeiro faz-tudo. Ele também ajuda a manter o motor limpo. Óleos modernos contêm detergentes e dispersantes que coletam partículas minúsculas de fuligem, metal e outras sujeiras que podem se acumular dentro do motor. O óleo então carrega essas partículas para o filtro de óleo, que as retém, mantendo o interior do motor muito mais limpo. Além disso, o óleo desempenha um papel vital no resfriamento. Embora seu carro tenha um sistema de arrefecimento dedicado com líquido de arrefecimento e radiador, o óleo também absorve uma quantidade significativa de calor de pontos quentes, como os pistões e mancais, ajudando a evitar que superaqueçam. Agora, como o óleo trabalha tanto, fazendo todos esses trabalhos cruciais, ele não dura para sempre. Com o tempo, ele fica sujo, contaminado com aquelas partículas que mencionei. Os aditivos nele também se degradam e perdem a eficácia. É por isso que trocas de óleo regulares são absolutamente inegociáveis se você quer que seu motor tenha uma vida longa e feliz. Ignorar as trocas de óleo é como pedir a um maratonista para competir sem água. Simplesmente não vai acabar bem. O manual do seu carro dirá com que frequência o óleo precisa ser trocado, geralmente com base na quilometragem ou no tempo, o que vier primeiro. Siga esse cronograma religiosamente. Quando se trata de uma troca de óleo, não é só drenar o velho e colocar o novo. O filtro de óleo também precisa ser trocado, toda santa vez. Pense no filtro como o rim do motor, limpando constantemente o óleo. Se você colocar óleo novo, mas deixar um filtro sujo e entupido, o óleo novo ficará contaminado muito rapidamente e você não estará aproveitando todos os benefícios. Usar o tipo e a viscosidade corretos do óleo, conforme especificado pelo fabricante do seu carro,
também é incrivelmente importante. Motores modernos são projetados para trabalhar com óleos muito específicos, então não pegue qualquer frasco velho da prateleira. Esta é uma área onde você realmente não quer economizar porcamente. Seção 7. Respirando aliviado e soltando. Faísca. Cuidados essenciais com o motor. Além do ritual sagrado da troca de óleo, existem alguns outros cuidados e atenções importantes que seu motor vai agradecer. Vamos começar com as faíscas da vida. As velas de ignição. Essas pecinhas têm um trabalho duro. Elas precisam criar uma faísca de alta energia, perfeitamente sincronizada, milhares de vezes por minuto, num ambiente incrivelmente hostil de uma câmara de combustão. Altas temperaturas, altas pressões, tudo isso. Com o tempo, as velas de ignição se desgastam. Os eletrodos podem se corroer, ou podem ficar sujos com depósitos, levando a uma faísca fraca, falhas de ignição, baixo consumo de combustível e aumento de emissões. Verificar e substituir as velas de ignição é uma parte vital da manutenção do motor. O plano de revisão do seu carro especificará com que frequência elas precisam ser trocadas. É um trabalho que requer um pouco de cuidado e as ferramentas certas, já que você não quer danificar as velas novas ou apertá-las demais. Quando as velas velhas são removidas, um olho treinado pode realmente dizer muito sobre a saúde do motor olhando para sua condição. Estão oleosas? Com fuligem? Brancas e com bolhas? Todas essas são pistas que podem apontar para problemas subjacentes que podem precisar de atenção. Então, velas novas significam uma faísca mais forte, melhor combustão e um motor mais feliz. Em seguida, vamos falar sobre respiração. Assim como nós, seu motor precisa de um suprimento constante de ar limpo para misturar com o combustível para a combustão. É aqui que o filtro de ar entra em cena. Seu trabalho é reter toda a poeira, sujeira, pólen, folhas e até insetos que são sugados em direção à admissão do motor. Se esses detritos entrassem no motor, poderiam causar desgaste e danos sérios a componentes sensíveis como cilindros, pistões e válvulas. Um filtro de ar entupido, por outro lado, restringe o fluxo de ar para o motor, o que pode reduzir a potência, prejudicar a economia de combustível e até aumentar as emissões porque o motor não está respirando direito. Portanto, verificar e substituir o filtro de ar regularmente é outra tarefa de manutenção simples, mas muito eficaz. Novamente, seu plano de revisão o guiará, mas se você dirige em condições particularmente empoeiradas ou sujas, como em algumas áreas de São Paulo, pode precisar verificá-lo com mais frequência. Geralmente é um trabalho bem fácil de acessar e substituir. E já que estamos falando de filtros, não se esqueça do filtro de combustível. Ele faz um trabalho semelhante aos filtros de óleo e ar, mas para a sua gasolina. Ele remove qualquer sujeira, ferrugem ou contaminantes do combustível antes que ele chegue àqueles bicos injetores de alta precisão. Um filtro de combustível entupido pode deixar o motor sem combustível, levando a um desempenho ruim, hesitação ou até mesmo o motor morrer. Manter todos esses filtros em dia é fundamental para um motor funcionando suavemente. Seção 8. E, rapaz, escutando os pequenos probleminhas do seu motor. Mesmo os motores mais bem cuidados podem, às vezes, apresentar pequenas manias ou sinalizar que algo não está totalmente certo. Ser capaz de reconhecer esses sinais de alerta precoce pode te economizar muita dor de cabeça e, potencialmente, uma conta de conserto bem maior lá na frente. Então, vale a pena ouvir seu carro e ficar atento a quaisquer mudanças no comportamento dele. Um dos indicadores mais óbvios são barulhos estranhos. Há um novo barulho de batida, um tic-tac, um chiado ou um ronco que não existia antes.
Tudo isso pode apontar para problemas específicos, desde mancais desgastados, a problemas no trem de válvulas ou componentes auxiliares como o alternador ou a bomba d'água. Outra coisa a observar é fumaça saindo do escapamento. Agora, um pouquinho de vapor branco numa manhã fria é perfeitamente normal, especialmente enquanto o sistema de escapamento aquece. Mas se você está vendo fumaça azul persistente, isso geralmente significa que o motor está queimando óleo, o que pode ser devido a anéis de pistão ou retentores de válvula desgastados. Fumaça preta geralmente indica que o motor está queimando combustível demais, mistura muito rica, o que pode ser um problema com o sistema de injeção de combustível ou um sensor. E fumaça branca e densa com cheiro adocicado pode ser sinal de vazamento de líquido de arrefecimento para dentro dos cilindros, possivelmente por uma junta do cabeçote queimada, o que é um problema sério. Também não ignore aquelas luzes de aviso no painel. Aquela luzinha de verificar motor ou luz indicadora de mau funcionamento, MIL, como é oficialmente conhecida, é a forma do seu carro te dizer que a ECU detectou uma falha em algum lugar no motor ou no sistema de emissões. Pode ser algo relativamente menor, como uma tampa do tanque de combustível solta, ou pode ser algo mais sério. Ignorá-la nunca é uma boa ideia. Fazer a leitura dos códigos de falha com uma ferramenta de diagnóstico ajudará a identificar o problema para que ele possa ser resolvido. Outras luzes de aviso, como a luz de pressão do óleo ou de temperatura do líquido de arrefecimento, exigem atenção imediata. Encoste em segurança e desligue o motor o mais rápido possível. Finalmente, preste atenção em como o carro se comporta ao dirigir. Está faltando aquele pique de sempre? Está hesitando ou engasgando quando você acelera? Está funcionando irregular na lenta ou morrendo? Seu consumo de combustível de repente ficou muito pior que o normal? Todos esses são sinais de que seu motor não está feliz e precisa de uma atenção especializada. Pegar esses problemas no início geralmente significa um conserto mais simples e barato. Então, seja um dono atento, conheça o comportamento normal do seu carro e, se algo parecer estranho, não espere que desapareça sozinho. Seu motor está falando com você. É hora de escutar. Seção 9. O melhor amigo do seu carro. Por que a JGD Mecânica a domicílio é simplesmente genial? Então, viajamos pelo incrível mundo do motor do seu carro. Desde suas peças básicas até os computadores espertos que comandam o show hoje em dia. Vimos como uma boa manutenção é vital, como aquelas trocas de óleo cruciais e ficar de olho nos filtros e velas. Mas sejamos honestos, nem todo mundo tem tempo, as ferramentas, ou talvez nem a vontade de meter a mão na graxa. E é aí, meus amigos, que o pessoal fantástico da JGD Mecânica a domicílio entra em cena. Eles são, simplesmente, um divisor de águas para manter o coração do seu carro batendo forte, e eles fazem tudo isso na porta da sua casa. Pense na correria de sempre para fazer a revisão ou consertar o carro. Você tem que agendar, muitas vezes com semanas de antecedência. Aí você tem que levar o carro até a oficina, talvez arranjar uma carona de volta, ou ficar mofando numa sala de espera com aquele cheirinho de pneu velho e café fraco. Depois, faz tudo de novo para buscar. É uma chatice, né? Pois bem, a JGD Mecânica a domicílio vira esse jogo completamente. Os mecânicos especialistas deles vêm até, seja em casa, no trabalho, onde for mais conveniente. Que genial! Fala sério. Chega de atrapalhar seu dia. Eles trazem a oficina até a sua garagem. E não é só pela conveniência, embora isso seja uma vantagem enorme. A equipe da JGD Mecânica a domicílio é de profissionais de primeira. Eles manjam muito de todo tipo de motor, desde os clássicos carburados mais antigos até as unidades de força mais modernas e tecnológicas. Eles têm as ferramentas de diagnóstico para conversar com a ECU espertinha do seu carro, identificando qualquer problema com precisão. Seja uma revisão de rotina, um diagnóstico de falha complicado ou um reparo necessário, eles cuidam de tudo com conhecimento e carinho.
Eles entendem que seu carro é importante para você e o tratam com o respeito que ele merece. É como ter um médico particular para o seu carro, mas um que faz visita em casa. Escolher a JGD Mecânica a domicílio significa escolher serviço de primeira, conhecimento especializado e conveniência máxima. Eles te ajudam a manter em dia aquela manutenção essencial, garantindo que seu motor funcione de forma suave, eficiente e confiável por muitos anos. Eles conseguem identificar aqueles probleminhas antes que virem broncas grandes e caras. Então, para realmente desvendar o coração do seu carro e mantê-lo em plena forma, você precisa de um parceiro em quem possa confiar. E na minha opinião, a JGD Mecânica a domicílio é esse parceiro. Eles tornam o cuidado com o carro fácil, transparente e adaptado às suas necessidades. Dá uma ligada para eles. Seu motor vai te agradecer.